Bem-vindos ao podcast da Mercloud. Hoje nós temos aqui um convidado, Eduardo Rossi, gerente de vendas da Amadeo Rossi. E nós vamos conversar aqui, ter um bate-papo aqui com ele sobre a experiência e os desafios que eles tiveram de digitalização dentro da empresa e como que a Mercloud está ajudando eles nesse processo. Isso aí, maravilha. Bom te ter aqui, Edu, né? Nessa parceria que a gente tem junto. E a gente gostaria que você se apresentasse um pouquinho aí, falar um pouquinho da história aí da empresa, da Rossi, do teu caminho aí, que percorreu aí na frente dessa grande empresa aí que tá junto com a gente. Show de bola. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, do Gleidson e do Guilherme para estar participando aí do podcast. E vou ter o prazer aí de ter essa conversa, que tenho certeza que vai ser muito produtiva. E falando sobre mim um pouquinho, né, depois eu vou falar um pouco da empresa também, mas da minha trajetória, foi uma trajetória bem, como é que eu posso dizer? Eu comecei muito cedo na empresa, né? Eu comecei quando eu tinha já meus 14 anos, logo depois da aula. Meu pai já me levava muitas vezes para a empresa para eu brincar com os equipamentos, que eu sempre gostei muito. Né? Para quem não sabe, a gente trabalha hoje com uma linha de airguns e airsoft, né? E que são armas de pressão, que atiram bolinhas de plástico ou também esferas de aço ou chumbinhos, né? Todo mundo na sua infância já teve algo assim. Então eu comecei desde cedo na empresa, dos meus 14 anos. Eu sempre gostei de mexer muito nelas, consertar elas também. Né? E chegou um momento que eu consertava elas, eu via que tinha uma pilha lá de armas esquecida num canto, eu consertava elas e vendia elas para meus amigos. Né? Então, além de gostar... exato. Além de gostar muito do produto, eu também já comecei a fazer dinheiro com aquilo e isso me cativou ainda mais. Né? Que ótimo. E além de brincar com meus amigos também. Né? Juntou o útil ao agradável. Exatamente, uni os dois. Então, eu comecei a fazer isso, né? Comecei a me interessar cada vez mais no assunto. Né? Acabei me formando depois na escola, né? Com meus 18 anos. E então, eu comecei de verdade na empresa. Né? Comecei a trabalhar. A primeira parte que eu comecei a trabalhar foi na parte da expedição. Eu fiz toda uma trajetória dentro da empresa, né? Começando na parte da expedição. Logo depois, eu fui para a parte da produção também. Né, que hoje a gente produz um pouco ainda. A empresa sempre, durante a sua trajetória, produziu, né, era uma empresa de manufatura. Mas desde 2007 a gente está focando na importação e distribuição. Então, nesse momento, eu já estava trabalhando na produção. Depois da produção, eu fui para a parte de assistência técnica. Né, também eu gostava muito de como eu entendia sobre os produtos e também era algo que eu sempre queria estar melhorando eles, né? Eu tinha que estar de olho no que realmente estava acontecendo de problemas. Então, eu entrei na parte de assistência técnica, dei uma organizada ali em todo o saque, através mesmo de novas tecnologias, né? Porque a gente estava trabalhando de uma forma que não estava sendo muito legal. A gente não estava unindo, digamos, todos os atendentes. Enfim, isso eu posso depois conversar um pouco melhor sobre, né? Não vem ao caso. E logo depois da assistência técnica, eu acabei indo já para o time de vendas, né? Que é a posição que hoje eu estou. Hoje eu estou como gerente de vendas na empresa. Né? Toda essa trajetória demorou em torno de uns 7 anos, né? Desde lá da expedição até onde eu estou hoje. E a partir daí, a gente, né, entrou em contato com vocês e a gente começou então a desenvolver essa parte do nosso B2B dentro da empresa. Né? Essa foi um pouco, resumidamente, da minha trajetória. Né? Que legal, que legal. E como que é, assim, o teu dia a dia? Tipo, como que é o processo? Hoje você tem o cargo de gerente comercial da Rossi, né? É uma empresa centenária, né? Isso. 135 anos, 135 anos. Se eu não estou errado, né? Então, é uma empresa que tem muita cultura por trás dela, né? Sim. Tem uma história, tem muita coisa. E quando você se fala em entrar no mundo digital, né? Sempre tem algumas barreiras, algumas coisas assim. Como que é o teu dia a dia hoje como um gerente comercial à frente desse processo? Como que você está à frente desse? Como que a tua equipe entende todo esse processo? Hoje, graças a Deus, né, por mais que a empresa seja uma empresa centenária, a gente teve que se reinventar muitas vezes para poder chegar até aqui. Né? E essa cultura na empresa de estar sempre se reinventando, né, se atualizando em novas tecnologias, sempre muito presente. Então, até por isso que a gente está aqui com vocês agora. Né? Senão a gente poderia ainda estar tirando pedido na mão ali. Não é o caso. Graças a Deus, a gente está sempre buscando novas tecnologias e tentando automatizar
né, vários processos. E hoje, dentro da empresa, graças a Deus, a gente também tem uma equipe muito boa, que nem eu falei, uma parte de TI muito boa, que está sempre também sugerindo novas mudanças dos processos, como é que eu posso dizer? Também está sempre na vanguarda. Oi? Modernizando, buscando novos indicadores também, como a gente medir novos indicadores e a partir dos indicadores, né, a gente fazer tomada de várias decisões. Né? Tomar decisões a partir dos indicadores. É isso que eu queria dizer. E hoje a gente, como eu falei, tem essa TI muito, muito boa dentro da empresa. Um abraço para o Milton aí, caso ele veja isso daí depois. Bom, quando eu entrei na empresa, a gente já estava passando por um processo de modernização, né, do nosso time de vendas, do nosso modo de vender. Nessa área comercial, né? Nessa área comercial, exato. Né, foi ideias, né, vindas do nosso time de TI e também do nosso financeiro, né, o seu Wilco, já falecido. Acredito que o Gleison tenha conhecido ele. Conheci o seu Wilco. E esse processo passou de uma contratação que a gente fez de uma empresa que faria os pedidos de forma online, através de tablets, né? E já com integrações com o nosso estoque, com a nossa tabela de preços, nossas regras comerciais. E a partir disso, os nossos representantes poderiam tirar os pedidos online e offline com os nossos clientes. Digamos assim, foi aí que vocês começaram a emergir num processo de automação comercial, né? Automação comercial, né, com integrações via API e tudo mais, com o nosso sistema, nossos estoques. Isso aí foi algo divisor de águas dentro da empresa, né? Então, esse foi um primeiro passo de modernização da nossa área comercial, que a gente teve, acredito, deve ter sido... O Gleison pode falar melhor que eu. Quando a gente começou a emitir isso daí? Acredito que foi 2018, 19. 2018, Então, nesse momento que eu já estava começando a ir, né, um ano antes, na verdade, eu comecei a ir já para a área comercial, né, da empresa. E isso foi uma grande divisor de águas para nós que não estava falando. Não, interessante, Eduardo. Então, você entrou bem nesse meio desse processo aí, né? Isso. E vou fazer uma pergunta aqui que deve ser um problema não só para empresas tradicionais como a Rossi, mas qualquer outro tipo de empresa também, que esse processo de modernização, né? Que às vezes a gente acaba encontrando uma barreira cultural ali para modernizar, digitalizar. Quais que foram os principais desafios para uma empresa como a Rossi na adoção desse tipo de processo? Bom, conforme eu estava comentando, a gente teve essa revolução dentro da empresa na parte comercial em torno de 2018, ali 2019. E nesse momento eu já percebi que teve algo assim que, como é que eu posso dizer, uma resistência, né? Um pouco de resistência por parte do nosso time comercial do momento, né? Achando que isso não quer funcionar, que não é assim que funcionam as coisas, porque ia ficar muito travado o nosso sistema, a gente não ia conseguir emitir os pedidos de uma maneira rápida, etc. Enfim, esse foi um primeiro pensamento, que também foi algo parecido quando a gente sugeriu a ideia dos lojistas tirarem os pedidos por conta própria através do seu B2B, que é o que a gente está trabalhando hoje, né, a Rossi junto com a Mercloud. E então houve sim uma barreira cultural num primeiro momento, mas como a gente sabia que era necessário, né, a parte da diretoria toda sabia que era necessário, a gente foi para cima, decidimos que a gente ia investir o nosso tempo e dinheiro para fazer essa mudança dentro da empresa. E graças a Deus, porque eu não imagino hoje a empresa funcionando no modo antigo. Sem tecnologia. Sem tecnologia e no modo antigo como era há alguns anos atrás. Então, não só essa primeira mudança lá em 2018, foi uma mudança bem interessante, bem necessária. Agora, essa mudança também do B2B, eu tenho certeza que vai ser também. Perfeito. Era sobre isso que eu queria te perguntar um pouquinho. Com a implantação da plataforma, no canal de vendas ali online, né, essa coisa do lojista ter essa autonomia, assim, né? O que teve de ganho, assim, o que rapidamente a Rossi conseguiu entender um pouquinho como que foi esse ganho? Hoje a gente está uns 4 meses utilizando a plataforma de maneira um pouco mais
atuante, né, dentro da empresa. Acho que faz por aí uns 3 meses, talvez. Acho que uns 3 a 4 meses que a gente está utilizando bem a plataforma da Mercloud, né, em parceria com a Rossi. E nesses 4 meses, eu já pude perceber, e além de perceber, tive muitos feedbacks positivos, né, talvez de clientes, até mesmo um pouco menores, que por algum motivo, a gente entende o porquê, mas por algum motivo o representante não dava tanta atenção naquele momento. Né? Agora, com o site B2B, eles podiam tirar o pedido de maneira muito mais rápida. Então, a agilidade na colocação de pedidos, né, por parte de clientes menores, principalmente, e maiores também, em alguns casos, está muito maior. Legal. E isso é muito interessante, né? Porque a gente quer que as pessoas tirem o pedido com agilidade, a gente mande para elas também com agilidade, vendam com agilidade e comprem de novo também com agilidade. Né? Quanto mais rápido todo esse processo funcionar, melhor para todo mundo. Exato. E é uma coisa que está ali presente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. Né? Você não tem aquela dependência do representante estar disponível para fazer aquele pedido. Sim, o representante é muito importante no nosso dia a dia. Né? Ele que acha novos clientes, principalmente. Ele que entende e explica para o cliente o porquê que aquele produto vai vender bem na região dele. Então, isso é muito importante para nós. Mas a gente sabe que as pessoas não são perfeitas, né? E que elas têm um certo tempo limitado. Todo mundo aqui tem tempo limitado, a gente tem que dar prioridade para algumas coisas. Né? Então, quando se fala, principalmente dos clientes pequenos, muitas vezes não dava aquela atenção que eles mereciam. Exato. Né? E olhando para isso, né, você percebe que o mercado lá fora, né, a gente falou de 2018, que a gente saiu do modo analógico, foi para o modo digital, 19, veio fazendo todo esse processo. Sempre teve no meio de tudo, sempre teve uma resistência, mas também sempre teve uma evolução, né? Aí, tipo, depois da tempestade, baixou tudo, né? Claro. Primeiro todo aquele barulho, para depois dizer assim, pô, olha só que calmaria que a gente está vivendo agora. Exato. Né? Assim, então você olha, quando você implantou o B2B, você vê esse processo, você também não percebe que do outro lado o ser humano está mudando, né? O formato de compra dele, né? Então ele não é mais como se vendia na década de 90, nos anos 2000, nos anos 2010, você vai trazendo toda uma evolução, todo esse processo, ele vai mudando. Perfeito? Né? Então as pessoas foram mudando. Né? Então, a gente percebe que você como empresa, eu acredito, a Rossi, ela tem que olhar para o cliente de uma outra forma. Ela precisa se comunicar de uma outra forma. Né? E talvez você pode me responder melhor. A plataforma, nesse caso, ela te auxilia a se está conectado a esse cliente de alguma forma. Porque ele consegue rapidamente ver o teu produto. Tu lançou um produto em segundos, está na mão dele, né? Isso é outra coisa, um ponto muito positivo que a gente percebeu durante esses 4 meses aí de uso da plataforma, foi que os pedidos, né, foi o aumento de itens acessórios nos pedidos. Ou seja, já aumentou o mix. Aumento do mix né, de produtos no pedido. Que, consequentemente, aumentou o teu ticket médio. Consequentemente, aumentou o meu ticket médio também. Que é o desejo de toda e qualquer empresa, ela quer aumentar o mix e aumentar o ticket médio. Hoje o nosso ticket médio na Rossi, né, por inteiro, né, aí contando já o B2B e também os representantes, né, que tinham os pedidos pela outra plataforma, é de R$12 mil. Tá? Somente contando o B2B é de R$15 mil. Né? Agora, isso não é uma grande mudança. Não é assim. Se for pegar percentualmente, né, é o que? Dá quase uns 30% né, a mais de ticket médio. Né? Isso é muito bom, na minha opinião. Né? Então, é um aumento de 30% no ticket médio, que é muito bom. E no mix, como eu falei, também houve um aumento significativo. Não só do mix de produtos diferentes, de classes diferentes, mas também o mix de produtos que estão e que não estão na promoção. Porque antes, os representantes ofereciam aquilo que estava na promoção, principalmente, e eles só pegavam isso. Agora, eles têm acesso numa plataforma muito interativa e que nós, Rossi, conseguimos, né, graças ao desenvolvimento de vocês, a gente consegue colocar em destaque os produtos que a gente quer dar destaque, né, mostrar aquilo que a gente acha importante que o cliente também compre
e a partir disso eles selecionarem esses produtos, colocarem no carrinho para comprar. Então a gente consegue não só ter um mix maior de produtos de classes diferentes, mas também de produtos que estão e que não estão na promoção, que antes era um pouco difícil de fazer isso aí, né? Até porque o cliente agora, no momento da compra, ele está olhando para o catálogo. Isso, então, ele está olhando para o catálogo. Consegue ver e pensar em alternativas também, né? Isso. Antes, claro, isso por decisão da empresa, e que funciona também muito bem, só que a gente sempre está buscando, né, eu sou um cara muito chato, a gente sempre está buscando maximizar a maneira, né, as maneiras de fazer certas coisas na empresa. E a gente sempre teve uma política de mandar as promoções no início do mês, né, em uma tabela, na verdade não é uma tabela, em um PDF, né, todas o nosso logotipo, a nossa identidade visual, e a partir disso os representantes começam os trabalhos. Só que às vezes eles focam muito nisso e acabam esquecendo de todos os nossos outros produtos que não estão na promoção, mas que podem ser uma oportunidade para o cliente comprar e ter lucro, né? Então, ou ele talvez não tenha um conhecimento geral, né? Porque você tem um mix, a Rossi hoje tem um mix grande muito de produtos, grande, né? Então, às vezes, você nem olhou o que tem de produto. Né? Exato. Então, muitas vezes o cliente nem sabe que a gente tem que outros produtos além das armas de pressão e armas de airsoft. A gente tem uma linha de acessórios muito grande para esses produtos, né, que eu tenho certeza que se o cara... E um preço muito bom, tenho certeza que se o cara comprasse, ele teria um lucro, mas às vezes ele nem sabe que a gente tem. Exato. E a partir do B2B, a gente podendo destacar certas linhas de produtos, isso aí acabou também aumentando o nosso mix dentro do pedido, que nem a gente estava conversando agora há pouco, né? Que legal fazer parte desse crescimento, né? Porque a gente está falando em ganhos, né? Uma coisa que eu gostaria de saber de ti é, provavelmente vocês fizeram isso, é claro, conversar com os clientes, né? Porque são eles que usam, né? Eu sempre digo para o Gui que quando a gente está desenvolvendo plataforma, não é a gente que vai usar. É isso aí. Né? Entendeu? Porque eu tenho que desenvolver para que uma pessoa eles, né? do outro lado lá consiga usar. Né? A gente trouxe uma experiência que para dentro da plataforma que dentro do mundo B2B não existe muito, né, hoje, que é essa experiência de compra do B2C. Sim. Né? Que foi uma das coisas que a gente, desde o dia 1, a gente brigou. A gente tem que fazer a plataforma para que qualquer pessoa consiga usar. Tem que ser intuitivo. Isso. Porque provavelmente vocês já tiveram experiência também com essa plataforma que fica na mão do representante. Isso. Ela não é uma plataforma simples, precisa passar um treinamento para ele. Agora, vocês estão adotando um canal de vendas online, como o da MerCloud, e vocês vão abrir isso para os clientes de vocês. Hoje o cliente ele já tem pouco tempo, às vezes até para receber o representante. Imagina para ter que passar por um treinamento para poder fazer pedidos nessa plataforma. Não, concordo 100%. Vocês trouxeram essa praticidade, né, e colocaram na plataforma, né, as possibilidades de montagem ali do jeito que a gente acha melhor, para que o cliente compre na plataforma da MerCloud como se ele estivesse fazendo uma compra no Mercado Livre ou qualquer outro site que está acostumado no seu dia a dia, né? Perfeito, mas a gente gosta de dizer que a plataforma é do nosso cliente, né? Porque ela vai com a tua cara, claro, ela vai com o teu logo, ela vai com a tua identidade, com o teu jeito de falar, né? Isso, até porque a gente, a partir do builder que vocês montaram, a gente consegue fazer o que a gente quiser. Exato. Né? Claro que eu acho muito boa essas sugestões que a MerCloud dá, acho que isso aqui pode ficar desse jeito, né? Esse treinamento por parte da MerCloud também é muito importante, né? De vocês mostrarem aquilo que realmente, que vocês têm experiência de que realmente funciona, né? E com essa troca de ideias entre a Rossi e a MerCloud, a gente chegou na nossa plataforma que está sendo muito elogiada. Na verdade, eu não tive nenhum feedback negativo até hoje. Perfeito. Né? A gente realmente não teve nenhum feedback negativo, tanto na parte de praticidade na hora de escolher os pedidos e colocar no carrinho, quanto também na outra parte, que é quando o pedido é mandado para dentro da empresa e ele segue o caminho dentro da empresa até o pedido chegar no cliente, né? Então, a gente conseguiu unir
tanto essas duas partes, né? Não sei se dá para falar nesse sentido, né? Porque eu não entendo muito esses termos de internet, mas tanto o front-end quanto o back-end ali tem funcionado muito bem. Né? Que é o front-end ali, a parte tirou os pedidos, e depois o back-end, que é todo o processo, né, dentro ali da empresa, o processo de verificação, né, de crédito, enfim, tudo, né, de estoque também. Para que depois seja enviado pela transportadora até o cliente. Né? Hoje também vocês têm que não existia isso, até onde eu sei, todo o acompanhamento do pedido dele agora é online. Sim, online. Hoje o teu cliente sabe que hora que saiu para a transportadora, quando que fase que ele está. Não é simplesmente no momento, emitiu a nota fiscal, caiu o XML lá e o cara diz, mas quando é que eu recebo? Quando é que chega? Se está onde? Não saiu. Isso. Então hoje o teu cliente ele tem todo esse fluxo. Ele consegue acompanhar tudo isso e ele recebe notificações, recebe essa informação do estado que ele está. Né? Eu acho que é um ponto que, de uma certa forma, você acaba se comunicando novamente com o teu cliente. Né? Você, Rossi, acaba trazendo informação, né, digamos, do processo da experiência de compra dele. Né? Que a gente fala muito, a gente gosta de usar muito esse termo que é a experiência de compra. A experiência de compra é muito importante, que nem vocês falaram antes. Vocês, né, pensar na Mercloud como se fosse, né, para colocar os pedidos ali como se fosse um B2C. E num B2C, a gente sabe que a gente quer saber onde é que o nosso pedido está. Quando tu vai comprar no Mercado Livre, quando vai comprar na Amazon, quando vai comprar em qualquer outro marketplace, ou um site também comum de alguma marca, tu quer ter o acompanhamento do pedido. Então, isso também precisa estar presente, né, quando a gente está falando de B2B. E é isso que a Mercloud, né, dá para a gente essa experiência, essa possibilidade do cliente estar sempre acompanhando, o que também tira de nós um trabalho extra, né, do cliente ficar ligando e perguntando onde está o pedido. A gente tem que estar com atendentes ali, olhando o nosso sistema, ligando para a transportadora, etc. Né? A gente teve uma diminuição muito grande nessa parte, né, utilizando a plataforma da Mercloud. Legal, interessante. E a gente sabe que adotar esse tipo de modernização não acontece da noite para o dia. Então, eu gostaria de perguntar para você, lá atrás, quando vocês decidiram fazer essa transformação digital, quais que eram os requisitos? O que vocês compararam no mercado e o que trouxe vocês até a Mercloud? Na verdade, sendo bem sincero, né, a gente não teve uma segunda empresa que a gente procurou, foi atrás. Até porque a gente já conhecia o trabalho do Gleidson. Né? E ele veio com essa ideia para nós e a gente, vamos embora, vamos junto nessa empreitada. Né? E eu dou graças a Deus que a gente, né, também teve essa convicção de que seria o melhor caminho, e eu até hoje acredito que foi. Né? Então, dentro da empresa, a gente teve que organizar muita coisa também. Né? Eu ia falar sobre isso agora. Isso. Muita gente vai para a internet só falar as coisas boas, né? E a gente, né, todos esses anos nesse mundo digital, nesse mundo de tecnologia, a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, o que acontece? Tem muito perrengue, né, como a gente fala. Isso, muita coisa. Muita perrengue, que ninguém te conta. Né? Sempre tem falam da cachaça que você tomou, mas falam dos tombos que você caiu, mas não, né, de quanto que você bebeu, né? Isso. Não tem fala da ressaca do dia seguinte, né? Mas tudo certo, é assim mesmo. Fala pra gente um pouquinho de os bastidores, digamos assim, os perrengues, aquilo que você começou a falar um pedacinho ali, que a gente teve que se organizar. Conta pra gente um pouquinho de como que foi os perrengues, aquilo que ninguém conta, né? Digamos assim. A gente teve que se organizar muito internamente na parte de informações, de dados, de fotos de produtos, descrições de produtos, né? Deixar tudo muito bem certinho. Também na classificação dos produtos, também a gente teve que recriar uma classificação nova para os produtos, para que a gente pudesse mostrar eles de uma maneira muito mais inteligente e organizada dentro da plataforma. Porque quem está lendo aquilo é o cliente, não é mais o representante. Não é mais o representante, é o cliente. Né? Então, se ele procurar a carabina de pressão 5,5, CO2, coronha de madeira, tem que aparecer essa carabina. Né? Porque tem muitos filtros dentro da plataforma que é possível de utilizar para que ele consiga encontrar exatamente aquele produto que ele quer. E hoje a Rossi, aí, com mais de
1.500 SKUs, né? Produto, claro, isso é pouco perto de muita empresa, mas 1.500 dentro da Rossi é bastante coisa, né? Dentro do nosso mercado. 1.500 para um usuário pesquisar. Para um usuário pesquisar e encontrar aquilo que ele quer. Ele não vai ficar rolando tela, né? Os filtros precisam ser muito bons. Né? Além disso, a descrição do produto também. A gente teve que fazer uma descrição nova para todos os produtos, porque uma coisa é o que vai na nota fiscal, outra coisa é o que o cliente, né, vai pesquisar ali na plataforma para achar o produto. É a forma, traduzindo um pouquinho isso aí, é a forma como você está se comunicando com o teu cliente, né? Novamente, né, eu falando sobre isso. Mas eu estou passando essa linguagem, né, que o meu produto é assim, a descrição, a característica, todo o teu processo, foto, vídeo, né? Vídeos você também, consegue colocar vídeos, a gente tem nossos vídeos no YouTube também. Né? Você tiveram que produzir. Tivemos que produzir tudo isso. Pois é, né? Então, tipo, esse tipo, ninguém te conta. Eu falei, eu achei bonitinho aquele, que é legal lá, mas... E isso está diretamente ligado com o sucesso, né, da plataforma, da implementação da plataforma ou não. Exato. Porque a gente poderia muito bem deixa a descrição como está, não vou modificar nada, mas aí o cliente também depois, na hora, quando for pesquisar, não vai achar o produto que ele quer. Vai achar. Né? Deixa as descrições aí como estão também, meio desorganizadas. Não, a gente se preparou primeiro, até demorou um pouco mais para isso, mas a gente se preparou primeiro internamente com todos esses dados, e aí então a gente deu o próximo passo, que é colocar para rodar em alguns clientes, e aí depois passar para todos os clientes, né? Então, às vezes tu demora um pouquinho mais, mas tu garante o sucesso na hora que tu lança o produto, né, e a satisfação dos clientes. Porque a pior coisa que tem é tu lançar uma coisa que está mais ou menos, tá meio ruim, né, eles têm uma experiência negativa, e aí depois para tu conseguir colocar isso de novo para eles, dizendo, não, mas agora está melhor e tal, é muito mais complicado. Exato. Né? Então, a gente teve essa calma, né, de primeiro preparar tudo para depois lançar com tudo funcionando certinho. Eu acho que é interessante fazer esse teste com um pequeno grupo seleto de clientes, porque você, como você falou, a Rossi se preparou. Isso. Né? Mas você também tem que entender como que o seu cliente se comporta. Isso. Você pode ter clientes que procuram pela mesma coisa de maneiras diferentes. Isso. Então, você tem que entender isso e ir validando aos poucos. Né? Tanto que hoje a gente até tem uma função dentro da plataforma que a gente pode colocar palavras, né, que não são, digamos, aquilo que está no título do produto, sinônimos, mas sinônimos relacionados que o cliente pode pesquisar e que a gente já mapeou, que o cliente pesquisa daquela maneira, né, e aí direcionar para o produto que a gente quer, que não necessariamente tem aquelas palavras no seu título, né? Isso é muito importante também. A gente já fez isso com vários SKUs, né, que a gente tem lá. Legal. Dentro desse processo de digitalização, digamos assim, vamos chamar assim, né, essa mudança de processo que você... tudo isso que a gente foi falando até agora, né, esse processo, faz parte do processo de digitalização, Sim. né? Organizar vídeo, organizar foto. E que é constante também. Organizar, que ele se tornou agora um processo diário. Diário, é constante. Porque um produto novo que entrou, ele vai ter que seguir esse processo. Sim. Então, tu pode dizer que essa mudança, ela fez com que a empresa também tivesse essa mudança, Isso. né? Ela teve uma mudança cultural dentro dela, né? Não, sem dúvida. Então, tipo assim, a gente acaba falando da plataforma em si, a plataforma é apenas o meio desse processo. Ela está ali como um facilitador desse processo. O que a jornada inteira que está ao redor desse processo, que é realmente que é como você falou, que dá a diferença do sucesso e do insucesso. É isso aí. Fala, botei a plataforma ali, mas não consigo vender. Tá, mas de que forma que você colocou? Não. Né? De que forma que você está se comunicando com o teu... Você ouviu o teu cliente para saber como que ele gosta de fazer, que ele prefere, como que é esse processo? Né? Eu acho que isso também é um ponto bem importante. Né, Não, sem dúvida. Sem dúvida. A gente fez, o Gui falou, é muito importante fazer esse teste com um pequeno grupo de clientes, um grupo seleto de clientes. Né? Mas mesmo assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer quando a gente lançar para todo mundo. Né? Graças a Deus, a gente não teve grandes surpresas. Né? Foram poucas, assim, sendo bem sincero. Até porque a gente se preparou muito antes, modificando processos dentro da empresa, como o Gleison estava falando, que antes eram feitos de uma maneira, agora são feitos de outra. Né? De uma maneira melhorada.
né? Principalmente quando um produto novo chega, por exemplo, a gente vai fazer um lançamento de um produto. Né? Antes a gente pegava, testava lá, colocava algumas características principais do produto e lançava ele no mercado. Né? E deixava para o representante talvez explicar essas qualidades, características para o cliente. Hoje não, hoje a gente tem que fazer, tem um roteiro, né, de informações, um checklist de informações e de textos que precisam ser escritos, etc., para quando a gente for lançar o produto e ele já está dentro da plataforma do B2B com tudo isso. Né? Para que o cliente possa lá pesquisar a carabina tal, qual a velocidade, qual a potência, qual é o calibre dele, enfim, entre outras coisas. Até né? porque todo esse processo hoje ele é automatizado. Automatizado. Então, a partir do momento que tu deu ok, o produto subiu, o preço subiu, está disponível na plataforma, está pronto para compra. Sim. Né? Isso aí. Então, isso aí. tipo, pensa, você largar um produto com descrição errada, mas vai ser uma experiência ruim para o cliente. Porque ele foi lá, leu aquele negócio, comprou, eu como cliente, se eu ir lá e ver que está escrito branco e eu clicar em comprar e tu me entregar preto, sim. Peraí, né? Entendeu? Agora, não, pois é, tu vê, a pessoa quando cadastrou botou errado. Então, todo esse processo faz parte da experiência que a gente falou lá no início também, desse processo, que começou dentro desse processo desse checklist. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É interessante. E hoje, por essa agilidade, né, de colocar o produto ali para venda e o cliente já poder colocar no carrinho e comprar, muitos clientes que estão mais, como é que eu posso dizer, acostumados com essa digitalização dos processos digitais, eles preferem, quando a gente lança um produto muito bom, com preço muito bom também, eles preferem colocar logo ali no carrinho, comprar, mandar o pedido para garantir o estoque daquilo. Porque eles sabem que muitas vezes acaba rápido o estoque. Né? E mandando já pela plataforma, né, é um modo que eles garantem realmente o estoque. Porque uma vez que o pedido cai lá dentro, ele já está com aquele estoque reservado para ele. Né? Se às vezes pode acontecer, né, não é sempre, mas pode acontecer do representante demorar um pouquinho para colocar o pedido, eles vão perder essa oportunidade de comprar um produto porque às vezes acaba o estoque. Né? Então isso é muito importante também. Você falou ali do cliente que está mais acostumado com essa digitalização. Claro que quando vocês fizeram a virada dessa plataforma, vocês tiveram que ter uma comunicação clara com os clientes de vocês, falando, agora a gente tem este e-mail também disponível, Exato. que pode facilitar para vocês. Minha pergunta é, o que vocês perceberam do outro lado? Qual que foi o perfil de cliente do outro lado que adotou isso de cara? E se você tiver algum perfil assim que foi um pouco mais resistente, né, que falou assim, acho que isso não é para mim, precisa um pouco mais de educar um pouco mais esse tipo de perfil. Pois é, sabe que é bem curioso isso, porque, como eu falei, a gente tem o perfil do cliente, esse que já está um pouco mais acostumado com essa digitalização, e clientes grandes que colocam um pedido pela plataforma, né, de maneira rápida e ágil, e que têm se beneficiado muito por isso, né, sendo bem sincero, esses caras têm se beneficiado muito por isso, né, pela velocidade na análise de informações ali dentro da plataforma. Então, os clientes que utilizam a plataforma aumentaram seu ticket de compra também, né, por comprar e vender mais rápido e achar oportunidade de uma maneira mais fácil. Isso é bem interessante, bem Até interessante porque mesmo. muitas vezes tem promoções que é semanal, diária, que são sim. aquela coisa do mercado, isso, né? E que acabam de maneira bem rápida o estoque, né? Isso acontece. Mas então, tem vários clientes que aumentaram o seu pedido mensal, que nem eu falei, a média mensal de pedidos. É bem interessante, né? Eu preciso analisar um pouco mais para ter certeza, mas tem um cliente específico muito grande e que passou de um ticket assim, médio mensal de R$500 mil para R$650 mil, né? Utilizando a plataforma. Sim. Isso, acredito eu, por ele ter acesso mais fácil à informação, poder comparar mais o que está no e-commerce e as oportunidades que ele tem dentro da plataforma, e ele tem comprado muito mais. Então, o perfil de alguns desses teus clientes, até onde eu conheço um pouquinho, eles já estão no mundo digital. Eles vendem no mundo digital também. Muitos deles, sim. Eu acho que é uma coisa que vem mudando também no mercado em si, não só para a Rossi, mas eu acredito que, como um todo, as empresas B2B, né, que elas vão vender para o B2C, elas estão tendo os seus canais digitais, né? Seja Mercado Livre, seja, enfim, todos esses players aí que existem especializados no mercado B2C. Então,
não faria sentido nenhum, né? Ele tá no mundo digital e ele fazer um processo analógico, né? Para ele. Então, para ele é algo que faz parte do dia dele, né? E que nem eu estava falando, né? Mas é muito interessante porque a gente tem clientes grandes também que estão no processo digital e por algum motivo não aderiram na plataforma, né? Claro que talvez isso se mude nos próximos dias, está muito cedo, né? Toda a implementação da plataforma para ver isso aí. Mas a gente tem visto, que nem eu falei, que clientes que utilizam a plataforma se beneficiam pela agilidade e pela facilidade em achar certas especificações e oportunidades ali dentro, né? Mas a gente também tem os clientes pequenos que estão utilizando muito também a plataforma e que têm gostado muito, justamente por aquela questão de atenção, né? Muitas vezes eles não têm a atenção que eles gostariam, né? E você vê que a demanda pela digitalização vem muito dessa questão do novo perfil de gestor, o gestor mais moderno. Sim. Que ele, por algum motivo, ele não gosta mais daquele processo analógico. Né? A gente está falando aqui de pessoas que já nasceram com o telefone na mão, conectadas na internet. Né? Então, é importante, interessante essa perspectiva que você deu, tanto da Rossi, desse lado, quanto do cliente do outro lado. O cliente já está imergido nessa digitalização. Você sentiu alguma coisa assim, uma demanda vindo do lado deles para vocês também se digitalizarem lá atrás? Eu acredito que vinha algo, né? A demanda veio de mim, num primeiro momento. Deu pensar, cara, como é que a gente não está ainda, né, tirando os pedidos de uma forma muito mais ágil, né, muito melhor, né, com mais acesso à informação. E a partir disso que a gente começou todo esse processo de digitalização. Né? Legal. E tu não acredita que tem eu estou tentando até achar a palavra correta, seria um tabu, ou porque nesse tempo que a gente foi estudando esse mercado do B2B digital, né, da situação, a gente sempre bateu em alguns tabus. Né? E um deles, por exemplo, tá nessa coisa do tipo assim, o meu cliente ele não vai comprar online. Ele não tem, como se ele não tivesse capacidade. Né? E muitas vezes eu acho que a empresa ela não conhece tanto o cliente dela quanto ela imagina. Sim, acontece muito também. Né? Porque, por exemplo, outro tabu que existe muito. Meus clientes não vão fazer pedido com transações grandes. Né? Ninguém vai fazer uma transação online de 200 mil. Né? Você acabou de falar aqui né, que um cliente teu está comprando 600 mil reais por mês. É isso aí. Tá? Então, a gente está falando de $500 mil. É isso aí. Né? Uma transação online. Então, isso é um tabu que existia, que existe, que se vende. Não, porque quem é que vai fazer uma compra desse tamanho no processo online? Sim, entendi. Né? Eu acho que todos esses tabus que eu fui falando um pouquinho de como que funciona, como que se resolve dando a cara a tapa, que é o que tu fez. Isso aí. Vamos ouvir o meu cliente. Deixa eu ver se realmente meu cliente não tem essa capacidade. Deixa eu ver se realmente o cliente não vai fazer essa compra online nesse fator. É isso aí. Né? Então, sempre o medo do... Eu não gosto de dizer inovar, porque isso não é uma inovação. Eu não sei se isso é uma inovação ou é. Não, mas o medo do novo, talvez, do diferente. É uma barreira que tem uma barreira que está né? ali e as pessoas têm medo de pular ela. Isso, eu até estou fazendo uma relação com os nossos produtos, né? Com a nossa linha de produtos, né? E não só nossa, mas do mundo inteiro, das carabinas de pressão e airsoft. A gente teve uma mudança, né? Já faz um tempinho, mas da utilização de polímero, né, em diversas partes das carabinas e airsofts. Isso foi uma resistência muito grande. Até hoje o pessoal diz, não, mas se é de polímero, eu não quero, prefiro de madeira. Prefiro que o bloco lá seja de aço, também não pode ser de polímero. Então tem uma resistência muito grande, por mais que o polímero traga benefícios não só de custo, mas também de performance que o pessoal não entende. Né? Então, a plataforma é a mesma coisa. Né? Traz um custo, muitas vezes, menor, por diversos motivos, e também uma performance melhor, né? Na parte ali de acesso à informação e agilidade dos pedidos, etc, etc.
Então, eu acho que isso está muito correlacionado, né, com o novo desenvolvimento de tecnologia, seja na parte fabril, na produção de carabinas, ou seja, na parte tecnológica também, online, enfim, tudo mais, na parte dos... E de processo, né? De processo, porque a gente foi falando todo esse processo, mas se você não mudasse o teu processo interno de como você... Tipo, eu sempre fiz assim. Isso. Não, meu amigo, se tu vai para o mundo digital e sempre fez assim... Tá errado. Tu vai, tá no caminho errado. Terra, tá na contramão. Tá na contramão. Né? Então, e não depende qual plataforma você vai utilizar. Né? Não depende. Não então, se tu não está sempre se atualizando, né, nas novas tecnologias, que nem eu falei, tanto na parte fabril quanto na parte digital, né, na parte dos pedidos, etc., não adianta. E o tabu sempre vai existir na parte de mudança, porque o ser humano não gosta de mudar muito. Né? Exato. Não gosta de ficar tendo essa mudança constante. Mas, como eu falei, a gente tem esse DNA da Rossi de sempre estar querendo mudar, se atualizar, e é por isso que a gente tem 135 anos e está aí até hoje. Né? Que legal. Deixa eu te pedir um negócio. Olhando para o futuro, assim, né? Um pouquinho da frente, né? A gente deu um passo, iniciou um passo aqui, né? Nesse processo. Como que tu enxerga daqui para frente, como que os novos gestores, né? A gente foi falando dessa quebra de barreira, né? Como que tu enxerga que os novos gestores, assim, o que ele precisa olhar, o que ele precisa se posicionar? Sim. Né? Como que tu vê isso aí? Eu acho que os novos gestores... Né, eu vou até novos gestores, quando eu falo, são esses gestores que estão no mercado. Né? No mercado hoje também. No mercado hoje também. Não os próximos que vão surgir. Né? Exato. Mas quem está... Claro, tudo depende também do setor que a gente está falando, né? Muito. Né? Mas o nosso setor, principalmente, que é o qual eu vivo, o gestor precisa se preocupar muito, né? Na minha opinião, com análise de dados, principalmente ter acesso a dados confiáveis e, a partir disso, analisando eles, tomar certas decisões. Então, dados, para mim, eu sempre gostei muito de matemática, enfim, tudo. Então, dados, para mim, é algo que sempre teve no meu dia a dia. Então, análise de dados, para mim, é muito importante. Além disso, conhecer o cliente, que a gente estava falando antes, conhecer o perfil do cliente, como que ele gosta de no seu dia a dia, né, fazer os pedidos, etc., né, gerir sua empresa, acho isso muito importante também. Mas não menos importante, essa parte pessoal, né, de contato humana, né, com o cliente, saber as dores dele também, né, e saber o que ele quer, né, o que ele está esperando numa parceria entre as duas empresas. E isso vem muito, né, desse contato pessoal mesmo, do representante com o cliente, e de nós como representante para entender tudo isso daí. Né? Perfeito. O representante ou vendedor, né? Porque a gente sempre fala muito o representante ou vendedor, né? Hoje o representante não pode ser mais só um tirador de pedido. Perfeito. Exato. Né? Isso é o menor das preocupações que o representante tem que ter hoje. Ele não pode ficar preocupando, tem que mandar o pedido, tem que tirar pedido. Não é isso. Ele tem que apresentar, né, os produtos para o cliente. Entender de produto. Entender dos produtos e oferecer aquilo que o cliente realmente vai ter sucesso. Né? O representante não pode enfiar um produto ruim nele só para bater meta, etc. Exato. Porque senão, para o futuro, ele vai perder a confiança do cliente e não vai conseguir mais vender nada. Né? Então, ele precisa mostrar, cara, isso aqui na tua região vai funcionar bem, porque teu perfil de cliente é esse. E eles oferecem, a partir de dados até mesmo, analisar. Na tua região, os produtos que a gente mais vende são esses. Como é que tu não tem eles em estoque? Né? Então, fazer uma leitura, fazer uma leitura e a partir disso oferecer os produtos, né? E depois o cliente que tira os pedidos através da plataforma B2B. Exato. Ou mesmo o representante que a gente tem hoje também pode tirar os pedidos, dependendo do que o cliente prefere. Né? Mas então hoje o perfil do representante, do gestor comercial também, não pode ser só na parte de tirar os pedidos, né? Fazer essa parte demorada e que essa parte fácil que não agrega aí, nada. A plataforma ela tranquila, faz. Né? Ela não veio para mudar ela substituir o vendedor, né? A gente sempre fala disso, que ele não vai deixar de existir. O importante é isso aí. O importante é garantir o sucesso do cliente, né? Isso que é o que eu acho, né, o ideal. Aí muitas vezes aquele vendedor que você falou que ele não conseguia dar atenção necessária para o cliente porque ele estava muito mais focado em digitar pedido. Hoje ele consegue focar nessa parte aí
dar uma experiência melhor para o cliente dele. E a digitalização do pedido, ou a emissão do pedido é feita pela plataforma. Exato. Ou até a plataforma ela permite dar sugestões de pedidos também, o que é muito importante. A gente poder sugerir pedidos já pré-prontos de acordo com a região do cliente. Eu acho isso muito bom. E o representante precisa se preocupar, não só o representante, mas o gestor comercial, com o sucesso do cliente, né? E dar esse sucesso a partir de um contato humano e também analisando dados, né? Que nem foi o que eu falei primeiro, antes ali. Né? Legal. Cara, a gente te agradece muito aí nesse bate-papo aí, né? Foi muito legal ouvir esses insights aí. A gente acabou recebendo informação que nem a gente sabia, né? Exato. As informações ali de faturamento, pedido, ticket médio, a gente não fica olhando os dados dos nossos clientes, né? Então, cara, foi muito legal, foi muito bom aí te trocar essa ideia aí. Foi excelente. Eu gostaria de agradecer muito pela sua participação. O prazer foi meu. Essas parcerias aí que a gente desenvolve durante a nossa jornada são muito importantes. A gente espera que a nossa parceria seja do tamanho da idade da Rossi. Aí, isso aí. Eu também. Se depender de mim, pode ter certeza que vai ser. Com certeza vai ter um outro convite aqui para a gente voltar e comparar. Hoje você falou, estamos há 4 meses de adoção da plataforma, vamos comparar com daqui a 1 ano e ver o que mudou nesse ano. Hoje a gente está há 4 meses e, que nem a gente estava conversando no mês passado, a gente está sempre tendo um crescimento, né, da porcentagem do faturamento que é direto pelo B2B e pelo também um outro sistema normal, né, dos pedidos. Então, hoje, no mês passado, foi de 19%. Né, de todo o faturamento da Rossi foi feito através do B2B. Né? Isso vem crescendo também a cada mês. O primeiro mês foi, se eu não me engano, 8%, depois passou para 13%, aí foi para 15%, agora a gente está em 19%. Né? Show, então, legal. Está crescendo. E aí, em breve, aí, nos próximos meses, aí, a gente vai ter funcionalidades novas ali, né? Sim. Que a gente planejou junto ali e tal, que eu acho que também a gente vai ter bastante ganho e legal. Não, sem dúvida, vamos ter sim. Então, muito obrigado. E a gente se vê no próximo episódio aí.